MSD previu informação até você. Eu trago nessa entrevista um cara que foi referência em reformulação na saúde pública de Campo Grande. Exemplo para o Mato Grosso do Sul e até para muitos lugares do Brasil. Ele pegou a saúde pública da nossa capital no caos, na dificuldade, em meio até uma epidemia de dengue. E deu um jeito, no momento que a política vinha uma epidemia de confusão, de caos, de problema. Mas na saúde não foi problema. Na época da sua gestão, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu falo com o Ivandro Fonseca, doutor Ivandro Fonseca para alguns, secretário Ivandro Fonseca para outros, um administrador muito bem preparado para lidar com um problema que é a saúde pública no Brasil. Se fosse você, ficava no vídeo. Ivandro, obrigado aqui pela vinda da MSD. Estava na hora já, sou teu fã, gosto muito do seu trabalho. E já tivemos parceria também em outros projetos, né, como no Jornal Estado, do Saúde em Ação. Acho que é um projeto que você tem que estar na tela, você fala bem, você se comunica legal, você entende da coisa, né? Entende bem do que é saúde no Brasil, saúde pública, e provou isso, né, na tua passagem na pasta da saúde em Campo Grande. Parabéns, seja bem-vindo. Até falei que você é referência para o Brasil, para vários lugares do Brasil, pelo que você fez aqui, né? Como foi o cenário quando você assumiu a pasta, lá em 2013? Danilo, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, que você está me dando aqui no programa MSD, é uma alegria muito grande. Agradecer a todos os nossos telespectadores que estamos assistindo nesse momento e falar que este é um momento muito importante para mim, na minha vida. Um momento que nós estamos compartilhando uma história que não começou com o Ivandro Fonseca, na verdade. Hoje, por exemplo, estamos celebrando o Dia Nacional da Filantropia. O Dia Nacional da Filantropia. Há 480 anos atrás, na verdade, inúmeras santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil começaram... E hoje você tem uma ligação forte com isso, né? Começaram essa entrevista dia 20 de outubro. Começaram a se organizar para fazer saúde pública nos distantes rincões desse país, né? Hoje é importante a gente elencar essa data especial porque a rede filantrópica de saúde pública, de saúde filantrópica, que nós chamamos das santas casas e hospitais filantrópicos, ela responde por 50% do atendimento no SUS. É muita coisa. E 70% da alta complexidade. Ela está presente praticamente em 1000 municípios que têm os hospitais filantrópicos como a única alternativa de saúde para a população. E gera mais de 1 milhão de empregos. Então, quero aqui, de maneira muito especial, na qualidade de presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, mandar um abraço para todos os nossos presidentes de Santas Casas de Mato Grosso do Sul, hospitais filantrópicos que estão celebrando o Dia Nacional da Filantropia nessa data especial. E falar da importância do trabalho das nossas Santas Casas e dos hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul. Mas é importante nós tomarmos a ciência da pergunta que você fez. Como você assumiu a pasta da saúde pública em Campo Grande? Em 2013, eu lembro muito bem, nós assumimos numa epidemia de dengue. Uma das maiores epidemias de dengue no Brasil. E quando eu cheguei... Para quem não se lembra, entupia os postos de saúde, unidades básicas. A grande reclamação da população, gente morrendo, era a superlotação nos UPAs, o tempo de espera no atendimento, porque você imagina uma pessoa numa unidade de pronto atendimento 24 horas, agonizando, com dor, sofrendo e não tendo a resolutividade e a resposta que necessita. Ninguém procura unidade de saúde para passear, né? Sim. As pessoas procuram unidade de saúde porque estão doentes e elas querem uma resposta de imediata para a solução do seu problema. É por isso que elas procuram as unidades de saúde. E naquele momento, naquela epidemia de dengue, nós elaboramos um planejamento estratégico. Falei assim, a população está esperando uma média de 8 horas por atendimento em um UPA. Nós criamos a equipe móvel. Lembra? Eram 2 furgões com 5 médicos em cada equipe que circulavam em todos os UPAs para dar celeridade no atendimento. Transferir a pessoa de um lugar para o outro também, né? Transferir as equipes, no caso, né? Onde estava faltando médico, a equipe móvel chegava para não deixar a população sem atendimento.
e dava celeridade no atendimento, e o tempo de espera no atendimento caiu de 8 horas para 40 minutos. Houve celeridade. Qual foi a outra ação que nós fizemos para reduzir a superlotação dos UPAs? A abertura do terceiro turno. Unidades básicas de saúde funcionando. Eu sou totalmente favorável à política de investimento na atenção primária. É ali que precisa ser fortalecido. Nós abrimos 34 unidades básicas de saúde no período noturno. Eu não admito que unidade básica de saúde que foi construída no bairro para a população fique fechada no período noturno. Que é justamente quando o cara volta do trabalho, né? Ele ou a esposa. Ele não tem tempo para fazer o seu tratamento da saúde e ele deveria encontrar uma unidade disponível para atendê-lo ali no bairro. Como ele não encontra, está fechado, ele procura o UPA. E no UPA praticamente todo mundo se concentra à noite lá. Se as unidades básicas de saúde estivessem abertas, com certeza as superlotações dos UPAs diminuiriam bastante, a resolutividade melhoraria e a deshospitalização, às vezes desnecessária, porque são procedimentos de baixa complexidade que são atendidos nas UBS, com certeza iria trazer um reflexo muito positivo. Mas fora isso, teve a consulta única, que foi um sucesso, né, que ajudou também na fila de cirurgias eletivas. Teve a questão de atendimento mesmo nas unidades de saúde, do tal Posso Ajudar, tinha muita gente para poder conversar com a pessoa que estava doente. Tudo isso você traz de solução, de gestão, que você buscou como referência. Tudo isso se chama Programa Saúde em Ação. Houve um programa que foi escrito no município de Campo Grande. Não foi algo que foi imaginado, que foi criado de uma hora para outra. Não, houve uma pesquisa, houve um estudo de comportamento do usuário do Sistema Único de Saúde. Houve uma tabulação de dados, houve uma análise em relação ao percentual do grau de insatisfação dos usuários do SUS. Nós fizemos toda essa pesquisa e nós observamos que a grande reclamação da população nos UPAs, na pesquisa, era a reclamação do tempo de espera no atendimento. Por quê? Porque não tinha médico na unidade de pronto atendimento 24 horas. Era superlotação, era um mau atendimento, mas tudo isso tinha um reflexo. Você imagina a população procurar uma unidade de pronto atendimento lotada e você ter 2 servidores atendendo mais de 200 pessoas dentro de uma unidade de saúde. É desumano. É desumano. Então nós observamos que para acabar com a superlotação nós tínhamos que criar a equipe móvel médica, que eram 2 veículos com 5 médicos em cada veículo que circulavam as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, perdão, e dava celeridade no atendimento. Nós abrimos as unidades básicas de saúde no período noturno para implantar o quê? O terceiro turno. Isso foi o Programa Saúde em Ação. Segundo projeto, equipe móvel médica, terceiro turno, abertura das unidades básicas de saúde para acabar com a superlotação nos UPAs. Depois nós observamos que nós tínhamos um índice de mortalidade das mulheres que estavam relacionadas ao câncer de colo de útero e de mama. Isso estava ceifando a vida das nossas mulheres. E nós trouxemos um projeto do Instituto de Oncologia de Milão, na Itália, chamado Consulta Única, onde a mulher, na unidade básica de saúde, ela tinha a oportunidade de fazer a consulta com o ginecologista, o preventivo, a ultrassonografia, a mamografia, tudo no mesmo dia. Fechava o diagnóstico e já era encaminhado para ser operado na Santa Casa. E isso rodava regiões de Campo Grande. Sim, porque nós fizemos uma parceria e implantamos o Hospital do Amor com uma carreta que foi doada pelo senhor Antônio Moraes na época. Tudo muito integrado, tudo muito sincronizado. Agora, e os resultados que nós conseguimos obter foram fantásticos. Foram mais de 2.000 mulheres atendidas no programa Consulta Única, no mutirão, que tiveram a oportunidade de fazer consulta com o ginecologista, o preventivo, a mamografia, a ultrassonografia e foram encaminhadas para serem operadas na Santa Casa. O que houve de reflexo e de impacto nisso, o Danilo? Economia. Economia no quê? Isso é prevenção, é saúde preventiva. Esse ponto que eu vou chegar, por exemplo assim, o teu trabalho,
trabalho da equipe, né, da época, e foi brilhante naquele primeiro semestre de 2013, onde o próprio governo Bernal sofreu muita pressão da Câmara, houve-se lá o começo da CPI do calote, muita reclamação, ele herda alguns problemas da gestão anterior. Na saúde foi a epidemia de dengue, e na parte administrativa era até um cabo de guerra. Mas a saúde parece que se blindou. Como foi a tua escolha por parte deles, para você integrar esse time que era tão técnico e segurou Campo Grande frente a uma crise? Como que ele te achou? Você vinha já da administração de alguns hospitais, né? Como foi essa tua ida para a Prefeitura de Campo Grande por um governo que muita gente não queria estar, né? Por uma questão de estar ligado a outros grupos, você era um cara independente, por isso você foi. Conta pra gente. Primeiro, eu sou técnico, Danilo. Eu nunca fiz questão de entrar em disputa política ou algum debate político nesse sentido. Por quê? Porque nós temos problemas crônicos no país que, se as nossas autoridades analisassem que 80% desses problemas crônicos são técnicos e 20% são políticos, eles teriam um ganho político muito grande. Quando nós estamos falando em orçamento da saúde, onde tem vinculação de rúbrica, é um problema técnico. Remanejamento orçamentário é um problema técnico. Fundos constituídos, seja nacional, estadual ou municipal, com os blocos de financiamento de alta complexidade, de gestão do SUS, de atenção básica, bloco de média e alta complexidade, e que às vezes o gestor que assume uma secretaria municipal nunca viu isso na vida, ele começa a ter sérios problemas, e esses problemas começam a refletir na vida da população. Por quê? Porque nós precisamos entender que na saúde existe dois eixos: a assistência e a gestão. A assistência, ela está responsável praticamente pela gestão clínica, fluxograma, protocolos, POPs. A gestão, ela está responsável para operacionalizar todas as ações de saúde do município. Ou seja, para usar o sistema. Usar o sistema. Então, nós temos alguns gargalos e algumas deficiências. E o Ivandro fez um trabalho na maternidade Cândido Mariano de 2003 até 2012. Sim, onde, da forma que eu assumi a maternidade Cândido Mariano, que estava realmente um hospital em colapso, com sérios problemas, que hoje também não anda muito bem, mas que nós conseguimos pagar toda a dívida do hospital, conseguimos reformar o hospital, equipar o hospital e tornar a maternidade de referência como o maior hospital de ginecologia obstetrícia do estado. Esse trabalho que nós fizemos na Cândido Mariano acabou virando uma referência e chamou a atenção da classe política, onde eu fui convidado como técnico, nunca fui político, nunca tinha iniciativa de fazer campanha para ninguém, como técnico de contribuir com o meu município. E justamente quando eu fui para a Secretaria Municipal de Saúde, eu sabia quais eram os problemas que a Secretaria Municipal de Saúde já vivenciava. Esse convite ele acontece quando? O Bernal ganha a eleição em outubro. Antes da eleição ou depois da eleição? O convite aconteceu depois da eleição. Depois da eleição. Eu sempre tive um bom relacionamento com o Ministério da Saúde, com a equipe técnica. Eu sou professor universitário. Sempre nós temos a oportunidade de estar trocando experiência nos cursos de graduação, de pós-graduação com os profissionais de saúde. E o meu nome acabou sendo sugerido nesse processo e me ligaram na maternidade Cândido Mariano para conversar. E daquilo que você viu na transição para o que foi depois no primeiro ano, pelo menos o primeiro semestre do primeiro ano daquele governo, teve muita diferença? Muita porque, Danilo, o que eu entendo é o seguinte: qualquer gestor, a primeira ferramenta que o gestor tem que trabalhar é com a ferramenta do planejamento. E o que é o planejamento? O planejamento é decidir antecipadamente o que vai acontecer. Sim. Primeiro, diagnóstico. O diagnóstico é um instrumento que dá oportunidade para que o gestor faça um mapeamento e um raio-x do cenário onde ele está entrando. Identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Em cima disso, nós conseguimos elaborar um programa
que eu falei para você. Programa Saúde em Ação, onde estava contemplado vários projetos. Projetos para atenção primária. Mas coisas que não eram feitas. Terceiro turno, consulta única, posso ajudar. Projetos para média e alta complexidade. Então, mas assim, desses projetos inovadores, já houve um apoio da equipe de transição do governo anterior ou não? Não. Porque era uma coisa que eles não fizeram. Não. Né? Nós não tivemos e na imprensa no ano seguinte, você falava bastante de problemas anteriores. Um deles era o GISA. Sim. Né? Você teve que montar mais de 60 sindicâncias, se eu não me engano, né? Para investigar situações, anomalias, os eventuais anomalias da gestão pública na sua pasta. Então, ou seja, não foi... deu a entender que isso é um reflexo da transição e também de falta de informações, né? Não, na verdade, Danilo, os problemas que surgiram na gestão não foram motivados pelo Evandro. Com certeza não. A própria imprensa noticiou os problemas que já existiam há anos. Você teve a coragem de trazer isso, né? Deixar claro que o Evandro, na qualidade de gestor, ele não poderia colocar nada debaixo do tapete. A população queria saber uma resposta dos problemas que existiam e que não eram solucionados. Então, diariamente, através dos meios de comunicação, nos jornais, na rede televisiva, sempre era noticiado. Qual que é o papel do gestor? Criticar a imprensa? Não. Criticar o jornalista? Não, de maneira alguma. Apurar a informação e a veracidade. E eu posso falar para você que os meios de comunicação me ajudaram muito. Por quê? Porque as informações que nós não tínhamos ciência eram veiculados. E no momento que era veiculada a informação sobre uma determinada irregularidade, entendi. nós instaurávamos a sindicância para apurar a veracidade daquela informação. Entendi. E eu vou falar para você que em 70% dos casos tinha procedência. Entendi. Ou seja, você tinha um radar também com relação à denúncia por e maior problemas. Que fosse a crítica, uma crítica que era sobre a saúde pública em determinado momento, por exemplo, a questão do... O próprio GISA deve ter sido isso. O GISA, o superfaturamento de medicamentos, o sucateamento das ambulâncias, tudo isso nós não deixamos que ficasse dado debaixo do tapete. Nós apuramos na íntegra e cobramos providências das autoridades competentes em relação a isso. Por quê? Porque o dinheiro é público. A população tem o direito de saber onde está sendo aplicado cada centavo do dinheiro público. A população tem o direito. E o dinheiro tem que ser aplicado com zelo e com responsabilidade. O GISA era mais ou menos o que a imprensa relatou ou era algo até pior? Porque foi um dinheiro que Campo Grande jogou no lixo, né? E você foi ressarcido depois dos cofres públicos? Como ficou essa situação? O GISA era um sistema de informação que tinha como objetivo informatizar as unidades de saúde de Campo Grande. Mas que já existia pelo SUS, né? Esse era o objetivo do GISA. Para isso que o projeto foi criado. O que foi que aconteceu? Existem dois questionamentos. O primeiro que a mídia veiculou, que o Evandro, na época, ele desmontou o GISA. E não foi isso. O GISA já estava desmontado. O que houve não foi um desmonte do GISA, o que houve foi uma fraude no GISA. No processo licitatório houve fraude. Essa é a tese que nós estamos justamente questionando. E tinha aquela questão do software que o código-fonte não ficava com o Estado. Não foi disponibilizado. O código-fonte não foi disponibilizado. A ausência de um endereço da empresa onde realmente estava responsável pela prestação de serviço. Ou seja, não tinha endereço fixo. O cheque que validou como calção. Suporte, por exemplo, se precisasse, não ia ter como contactar. Não. O cheque que validou como calção não existia. Era um cheque praticamente vinculado a um banco que faliu em 1958, se eu não me engano. Então, são fatos que foram comprovados no processo do GISA após a análise dos documentos comprobatórios para a liquidação da despesa. A Lei 4.320, que estabelece as normas do direito financeiro, ela estabelece muito bem claro, para você aprovar qualquer processo de compra, você tem que ter documentos comprobatórios que liquidam a despesa. E os documentos comprobatórios que liquidaram essa despesa não estavam em conformidade. Não é nada pessoal contra os gestores A, B, C, D. Não é de maneira alguma proposta para querer criar um fato.
Não, é uma questão técnica. Que houve um questionamento, na verdade, na minha pessoa, e que eu tomei providência para que se apurasse, que ficou constatado isso. Não foi por iniciativa do Ivano, mas sim de uma comissão que analisou o processo, que constatou as inconformidades no processo e que encaminhou para a Controladoria Geral da União, onde se manifestaram os autos sobre as irregularidades. Então, você está observando que são questões técnicas que refletem sobre os problemas da saúde. O fato de ter sido técnico ajudou com que a saúde não pagasse pela questão política. Naqueles 4 anos foram totalmente turbulentos, troca-se de prefeito, aí volta. Acho que a volta foi até mais complicada do que 2013, né? Não teve epidemia de dengue em agosto de 2015, mas era também um cenário complicado. A cidade estava quebrada, estava tendo que escalonar salário e tudo mais, né? E aí, de novo, todo aquele trabalho também de sindicância, de avaliar como que está a pasta, de ver como que está a equipe, de motivar, de evitar greve de médicos, né? Tudo mais. O que foi mais complicado? A entrada ou a segunda entrada? Para mim, eu tratei os 2 momentos com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com muita cautela, com detalhes, na verdade, seja ele analítico ou sintético, né, da análise que foi feita, que contribuiu para trazer resultados. Você imagina, um programa chamado Saúde em Ação, que gerou projeto Equipe Móvel, projeto Consulta Única, projeto Fila Zero, projeto Equipe Móvel, Fila Zero, Consulta Única, projeto PAR, que é o Programa de Reabilitação de Portadores de Deficiência, que foi implantado lá no Hospital do Penfa. Enfim, vários projetos foram implantados como terceiro turno. Além desses projetos, a população queria uma resposta dos problemas que vinham há anos. Por exemplo, um bairro onde existem milhares de pacientes que migravam deste bairro para ir até uma outra unidade, idosos, crianças, gestantes. Por exemplo, o bairro Moreninha, os pacientes saíram do bairro Moreninha para ir buscar atendimento no UPA Universitário. Longe, bem, né? Os pacientes do Vespasiano Martins, os pacientes do Los Angeles, os pacientes do Centro-Oeste, os pacientes do Carioca, todos buscavam atendimento de urgência e emergência no UPA Universitário. Eu falei, meu Deus, é inadmissível a população migrar desta região para ir buscar atendimento no UPA Universitário. Nós vamos construir aqui no UPA, na Moreninha, o maior complexo de urgência e emergência da região do Centro-Oeste. Nós construímos. Depois nós fomos para o Guanandi, onde aquela unidade do Guanandi tinha problemas estruturais, tinha uma ausência de compatibilidade para atendimento, para resolutividade, para assistência do paciente. E nós construímos num lugar onde era considerado centro de prostituição e de droga, o UPA Leblon. E este lugar, o UPA Leblon, quando foi construído, passou a valorizar toda a região. Gerou o quê? Desenvolvimento local e econômico para aquela localidade. Depois, nós fomos analisar uma situação da Nova Campo Grande, da Vila Popular, do Cerradinho, do Jardim Carioca, daquele povo que procurava atendimento no UPA Vila Almeida. Todo mundo tinha que sair dessa região e tinha que ir até o UPA Vila Almeida. O que nós fizemos? Construímos o UPA Santa Mônica. E por último, eu falei assim, eu não posso passar pela Secretaria de Saúde, por mais que a gente tenha esses problemas, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu sou técnico. Minha formação toda foi técnica. Eu não posso admitir que uma unidade que está parado aqui há 20 anos, ninguém deu uma resposta para ela. E nós destravamos e construímos o Hospital do Trauma de Campo Grande. Então você imagina, terceiro turno, equipe móvel, fila zero, PAR, programa consultório na rua, UPA Moreninha, UPA Leblon, UPA Santa Mônica e o Hospital do Trauma de Campo Grande. Com toda essa tempestade política que estava assolando o município de Campo Grande. Esses foram os resultados. Além disso,
Nós tiramos Campo Grande de 14º lugar no quesito investimento e colocamos em primeiro lugar como a capital que mais investiu em saúde pública no país. Quer dizer, um trabalho bem feito, de resultado, registrado, né, que no Brasil inteiro ecoou. E com certeza eu acho que se você tivesse um desafio novamente, estaria muito mais preparado, você continuou se capacitando. Porém, a política ela tem seus pesos e suas medidas, né? Seus antecessores na pasta da saúde, talvez fazendo menos ou fazendo uma gestão diferente, um se elegeu depois deputado federal, virou ministro da saúde e o outro sumiu do mapa, mas não se esforçou tanto quanto você. Você praticamente foi responsável por um ponto de equilíbrio numa gestão com muita dificuldade. Não só você foi uma gestão muito técnica também, mas uma gestão que viveu uma tempestade política, como você mesmo definiu. Por que na política esse cara tão técnico não teve sucesso ainda nas candidaturas para o mandato? A política é um mundo à parte? É importante a gente deixar muito claro, isso é uma pergunta fantástica que você fez. O Danilo, como eu falei para você, não basta você implementar projetos, ter uma metodologia, escrever um programa e depois ir participar de um pleito eleitoral, de um processo político. O Ivandro, é importante deixar claro que o Ivandro ele é um técnico em administração de saúde. Ele não é um técnico em política. O processo político todos sabem como funciona e de que forma funciona e como chegam até este processo. Cada um tem a sua forma de fazer política. A minha, eu entendo, Nem 10% dos deputados federais em Brasília se elegeram sozinhos. não. Sempre na esteira do resultado de consciência eleitoral. A minha, eu entendo o seguinte: se for para um dia eu chegar a um cargo no legislativo, eu prefiro chegar nesse cargo no legislativo por reconhecimento do projeto que o Ivandro desenvolveu. Eu não concordo e não aceito utilizar das artimanhas e das falcatruas que existem dentro da política. Os votos que eu tive foram votos limpos, honestos, de pessoas conscientes que sabem realmente qual era o meu projeto e que me conhecem. Eu não precisei comprar ninguém. E jamais vou utilizar isso como subterfúgio para chegar a algum cargo legislativo. Não que existiu pessoas que fizeram isso, mas o que a mídia denuncia em relação ao pleito eleitoral é que, infelizmente, a compra de voto tira o direito daquele paciente fazer o tratamento de câncer, tira o direito daquela unidade básica de saúde ter uma medicação para este paciente, tira o direito daquele paciente fazer uma cirurgia, tira o direito de ter um leito de UTI. É por isso que o Ivandro Fonseca pode até ser um Don Quixote de La Mancha, entendeu? Um sonhador, um idealista, mas que não abandona jamais os seus valores e os seus princípios. Acho que não seria um Don Quixote pelo seguinte sentido: se dependesse de legado para se eleger, você deixou um bom legado. O problema é o que fizeram com o seu legado, né? A saúde pública parece que, desculpa a palavra, mas é um tesão da gestão pública deixar ela em caos. E hoje, a saúde pública em Campo Grande, em várias regiões do estado, não está bem, né? Eu até falo, já disse algumas vezes aqui no programa, para ver qual que é o termômetro da saúde pública em Campo Grande, é só você passar ali na 13, na lateral do 100, naquele centro de especialidades médicas, um monte de janela quebrada, pichado, um prédio regaçado, ali que a pessoa vai ver a questão de cirurgia, de ter uma consulta clínica especializada, aquilo ali vive cheio, e estão consertando a calçada lateral, justamente a calçada onde menos gente passa, que passa mais gente na calçada da frente. Para atravessar a rua, tem ali na frente um lugar que vende salgado, muita gente acho que vem de outros lugares aí da cidade,
não tem uma faixa, porque a 13 não tem nem sinalização de trânsito para isso. Então, ou seja, tem gente andando ali de muleta, de cadeira de rodas para atravessar e estão mais preocupados com a calçada. Muito do que se avançou naquela época não permaneceu avançando, inclusive retrocedeu. Por que na política se ganha com a saúde estando mal? Justamente a saúde que tem o maior orçamento. Tem alguma explicação para isso? Tem explicação. Primeiro, todos os projetos que foram implementados em Campo Grande foram destruídos. Todos os projetos foram destruídos. Sabe por quê? Por conta do Bernal? Porque gestor... Era uma forma de destruir o Bernal? Não sei. Cada gestor tem uma visão. É importante deixar claro isso. Mas tem gestores que veem a saúde pública como despesa. Eu não vejo saúde pública como despesa. Eu vejo saúde pública como investimento. Porque a vida humana tem um valor imensurável. A vida do ser humano tem valor. Eu não posso concordar que aquela vida seja vista como uma despesa para o poder público. Ela tem uma importância, porque ele é contribuinte, ele paga os seus impostos. Sim. E ele tem o direito de receber se ele precisar, aquilo que ele está pagando. É constitucional isso. Agora um outro ponto importante que eu queria falar. Durante o meu período, eu enfrentei uma das maiores epidemias de dengue no país. Eu nunca fechei uma unidade básica de saúde na capital e nunca orientei os nossos servidores para falar: neste momento nós estamos atendendo somente pacientes com dengue. O que eu assisti nesses últimos 2 anos foi uma tremenda falta de responsabilidade dos gestores. Na pandemia. Falta de responsabilidade. Muita falta de responsabilidade. Muitas pessoas que se intitulam médicos observaram, não vou generalizar, mas teve um grupo de médicos que entenderam que hipertensos, diabéticos, cardiopatas, portadores de deficiência, de doenças degenerativas, não podiam ficar sem atendimento. Por quê? Porque eles faziam acompanhamento nas UBSs, eles faziam acompanhamento nos ambulatórios de especialidade médica, e este acompanhamento é muito importante para não descompensarem clinicamente. O que nós observamos? Mas muitas pessoas ficaram sem. A política de fica em casa orientou que todos ficassem sem atendimento e estabeleceu como prioridade só atendimento para pacientes com Covid-19. Isso foi o maior crime que promoveram contra a população brasileira. Isso foi a maior chacina que foi promovido contra o usuário do Sistema Único de Saúde. Como que você orienta um paciente que está fazendo um tratamento, que ele é hipertenso, diabético, cardiopata, portador de deficiência, portador de doença degenerativa, que depende do atendimento daquela unidade básica de saúde, que depende do atendimento daquele ambulatório de especialidade médica, ficar em casa sem atendimento? É lógico, Danilo, que ele vai descompensar clinicamente, vai evoluir para um atendimento de urgência no UPA, ele vai ser entubado, ele vai ser transferido para uma UTI, depois vai ser jogado no saco e jogado numa vala. Isso que foi o que cortou meu coração e cortou o coração de muitos brasileiros, de ver os seus entes queridos sendo jogado dentro do saco, despejado dentro de uma vala, sem sequer dar o direito de chorarem pelos seus entes queridos e de se despedirem por eles. Isso foi a maior irresponsabilidade que os gestores promoveram contra a saúde pública. Pessoas que não têm conhecimento técnico, pessoas que não sabem nada sobre saúde, promoveram essa verdadeira bagunça. Naquele momento da epidemia, nós organizamos o quê? Fluxograma de atendimento. Nós sabíamos que os UPAs estavam lotados, mas eu falei assim: está lotado, mas nós vamos abrir os UBS no período noturno. Por que não abriram as UBS no período noturno para atender os hipertensos, os diabéticos, os cardiopatas? Por que deixaram essa população sem atendimento? Por que ninguém dá essa resposta? Por que ninguém fala sobre isso? Parece que o Covid-19 foi a única doença que existia no Brasil durante 2 anos, e não foi. Mas assim, é uma matemática. Eu queria até que você mantivesse essa linha, porque assim, é uma matemática que o próprio cidadão ele não entende, né? E infelizmente, por ele não entender, ele vota mal, né? Ele mais erra do que acerta. Veio muito dinheiro para Campo Grande e para várias cidades para se cuidar da questão da pandemia. E cuidar da questão da pandemia não é só cuidar do Covid-19, é cuidar do sistema na pandemia. No entanto, a pandemia acabou e o sistema sai pior do que ele estava. Mais desorganizado, menos pronto para a demanda
né? E se vier outra pandemia, a gente está mais ferrado do que estava lá em março de 2020. Resultado, qual que é a lógica? É desabastecimento de investimento? É política de saúde pública, é visão. Tem pessoas que têm uma visão de saúde preventiva. A minha visão é de saúde preventiva. Tem pessoas que têm uma visão de saúde curativa hospitalocêntrica, que sabe que o atendimento deve ser feito somente em hospitais, que tem que priorizar somente os hospitais. E aí a prevenção fica em segundo plano. Fica em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. 89% do orçamento da saúde pública do país é concentrado no modelo curativo hospitalocêntrico. 11% é para prevenção. Como que você quer discutir hipertensos, diabéticos, cardiopatas? Como que você quer discutir algumas patologias que nós poderíamos estar resolvendo dentro das unidades básicas de saúde se não há investimento, não há uma política de financiamento para a saúde preventiva nesse país? Eu vou falar para você o seguinte: o governo federal, ele avançou muito na política de financiamento desse país. Se não fosse o governo federal, eu não sei o que seria da população brasileira. Apesar da saúde ser municipalizada. Apesar da saúde ser municipalizada. Mas quem socorreu as Santas Casas e os hospitais filantrópicos foi o governo federal, foi Jair Bolsonaro e o Marcelo Queiroga, o ministro atual da Saúde. Foi eles que socorreram nos momentos mais difíceis que as Santas Casas e hospitais filantrópicos passaram nesse país. Mas é importante, Danilo, nós fazermos uma reflexão. Qual a política de saúde que nós queremos para o Brasil, para os estados, para o município? Até quando nós vamos ficar enxugando gelo? Até quando nós vamos ficar priorizando investimento somente no modelo curativo hospitalocêntrico que vem há anos, há mais de 20 anos? Um exemplo, tem alguns pontos importantes que nós queremos abordar. Nós temos, por exemplo, 1,9 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes. Ou seja, quase 2 leitos de UTI. Nós temos 0,9 leitos de UTI para uma cobertura de 10 mil habitantes no interior. Ou seja, em Campo Grande, 1,9, no interior, 0,9. O sistema é feito para o cara não ir. Para não ir. Nós temos, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde? 3 leitos para uma cobertura, perdão, corrigindo, não é 10 mil, é 1.000. 3 leitos para uma cobertura de 1.000 habitantes. E esse é o primeiro ponto a ser observado. Nós temos uma média de 150 ônibus que vêm do interior do estado toda semana em busca de atendimento em Campo Grande. Nós temos uma média de 1.500 pedidos de vaga zero do interior do estado para Campo Grande. A estrutura de alta complexidade, aí eu concordo, precisa ser revista. Mas precisa ser muito mais revista o modelo de política de financiamento na atenção primária, que hoje, infelizmente, deixa a desejar. Que é a atenção básica, que é as unidades básicas de saúde, que poderiam ser melhor aproveitadas no período noturno. Para o cidadão comum, você é um cara que foi secretário de saúde, corajoso, arrojado, né? Que falava bem, explicava bem os problemas e lidava bem com os problemas. Na sua área, você é um cara com portfólio e alguém que se capacita bastante. Você está terminando uma capacitação em Madrid, mestrado, então tem vivência fora, inclusive, de saber como funciona várias coisas, não só a saúde. Dizem que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, mais inclusivo, mais integrado. Mas no primeiro mundo a gente tem boas experiências de saúde na Inglaterra, na própria Espanha mesmo, Portugal. O que dá para a gente aprender com os outros e talvez deixar essa arrogância de lado, dizer que está tudo resolvido aqui, mas não é que a pessoa vai no posto de saúde e percebe que não está? Não. É importante a gente pegar as experiências de outros países. A Inglaterra, a saúde, médico na casa, né? A saúde da Inglaterra, ela ressurgiu da Segunda Guerra Mundial. O país estava em caos, todo destruído. Eles começaram a rediscutir a política de saúde nessa época. No Canadá, temos uma referência também muito boa sobre política de saúde pública. Mas é importante a gente analisar o seguinte:
que aí entra um ponto muito importante que eu quero discutir. Nós temos o orçamento federal, que ele é como se fosse uma pizza. 50% do orçamento ele é comprometido com o pagamento de dívida pública. Os outros 50% é rateado entre os setores. Ou seja, Então, o maior câncer do Brasil é a dívida pública. 5% para um, 3% para outro, 4% para outro, entendeu? Para vários ministérios que são rateados com várias secretarias Mas de Estado. a saúde tem a maior fatia. Sim, só que aí como que você fala que a saúde tem uma maior fatia num bolo que 50% está comprometido com o pagamento de dívida pública? Numa tabela que está defasada há 30 anos, tabela do Sistema Único de Saúde, numa ausência de uma política de financiamento, aonde portaria ministerial, que os ministros baixam, é como se fosse paliativo. É uma ação paliativa para resolver um problema que já está estrangulando os nossos hospitais e as nossas unidades. É por isso que dá tanta judicialização. É por isso. O problema está, primeiro, na defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, que há mais de 30 anos que não sofre reajuste. Como que você vai trabalhar com uma tabela defasada? E num serviço que tem o combate dolarizado. Aí, para tentar amortizar, para tentar minimizar essa situação, o Ministério da Saúde baixa algumas portarias ministeriais com alguns incrementos financeiros, com alguns incentivos para os estados, para os municípios fazerem adesão. Resolve o problema? Não. Não resolve. Aí o que o estado tem que fazer? Tem que entrar com uma contrapartida. O município com uma contrapartida. O estado e os municípios, principalmente os municípios, eles estão estrangulados. Por quê? Porque o orçamento municipal, que é estabelecido pela Constituição, no município que tem que cumprir 15%, tem município que já está com 60%, só comprometido com saúde. Então o que nós poderíamos aí não paga salário. observar? O que poderíamos observar, além de comprometer 60% de saúde, tem um limite prudencial também que estabelece o seguinte, que você não pode comprometer o orçamento com folha de pagamento. Tem um limite. E o médico talvez seja uma das mãos de obras mais caras. Mais cara. Então, quando eu falo para você que eu não enxergo a saúde pública como despesa, eu enxergo a saúde pública como investimento, é porque a vida humana tem um valor imensurável. E quando eu falo em investimento, é justamente que precisa se pensar em rever a política de financiamento para reajustar a tabela do Sistema Único de Saúde, parar de fazer algumas portarias paliativas para tentar suprir o déficit que existe dessa defasagem. Isso não resolve. Entra governo, sai governo. Ninguém quer discutir o quê? Política de financiamento da saúde pública brasileira. Qual é a política de financiamento que nós vamos adotar? Qual é a metodologia? Qual é a regra? 1 mais 1 é igual a 2. Então, nós não podemos mais aceitar, foi o que eu conversei com algumas pessoas em algumas palestras que nós ministramos no interior do estado. Falei, não podemos mais aceitar que um parto normal com analgesia, que é realizado por um anestesiologista, seja pago R$16, enquanto uma diária de um pedreiro custa R$150. Existe uma disparidade, uma desvalorização. Nós temos que mudar a saúde pública? Temos. Vamos começar por onde? Pela política de financiamento. Pela política de financiamento. Que envolve a tabela também. Que envolve a tabela do Sistema Único. A responsabilidade é tripartite. É entre o governo federal, o estado e o município. Cada um tem a sua participação nesse processo. E nessa responsabilidade tripartite, e às vezes um pouco irresponsável também algumas coisas, o que a gente vê são várias santas casas do Brasil com dificuldade, com o pires na mão, reclamando da ausência do recurso ter vindo na data que era previsto, e na hora da necessidade todo mundo precisa da Santa Casa, todo mundo conta com ela está de portas abertas, né, para receber todo mundo. Mas na hora do governo, que é de todo mundo, contribuir com isso é sempre um espetáculo cada vez que distribui uma verba. Como fazer para que isso diminua, para ter uma segurança maior no investimento, já que a demanda é contínua? Importante deixar claro o seguinte, as Santas Casas são instituições sem fins lucrativos. Elas estão presentes na vida da população brasileira desde a época do Império.
para se ter uma ideia. Elas estão presentes na vida do usuário antes do Sistema Único de Saúde. Nós só conseguimos obter resultados importantes nessa pandemia, Danilo, por causa das santas casas e dos hospitais filantrópicos. Nós respondemos 50% do atendimento e 70% da alta complexidade nesse país. Porém, você tira um exemplo. Tem santas casas nesse país que estão há 12 anos sem reajustar o seu contrato. Como fazer saúde pública desse jeito? Além da tabela estar defasada, 12 anos que não se revê a contratualização. Como se faz saúde pública desse jeito? Mas você tem inflação, né? A disparidade que todos observaram em relação à questão econômica do país, o reflexo que teve em todos os setores, o reajuste de tudo. E no momento da pandemia, houve ausência de matéria-prima para a produção de medicamento nesse país. O que acontece? Quando há ausência de matéria-prima, a probabilidade é de subir os preços. Tem um medicamento que foi para quase 300% de reajuste. E medicamento que era o tratamento de pacientes com Covid-19. As santas casas e hospitais fizeram um verdadeiro milagre nesse país para salvar a população brasileira. Eu posso falar que ali dentro das santas casas e dos hospitais filantrópicos tem verdadeiros heróis que doaram a sua vida nesse momento mais difícil do país e até perderam a sua vida em prol da população. Não tirando o mérito dos hospitais públicos, mas as nossas santas casas também contribuíram de maneira significativa neste momento difícil da pandemia. Faço ver, né, aos servidores públicos que também ajudaram e se dedicaram de maneira incansável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos hospitais filantrópicos, as nossas santas casas estão passando por muitas dificuldades. Muitas. O impacto econômico que o Covid-19 trouxe em nossos hospitais foi muito grande. Ainda ecoa, no caso. Ecoa. Houve déficit de milhões de reais em nossas instituições. O sucateamento, o subfinanciamento que continua perpetuando, são reflexos que até hoje os nossos hospitais não conseguiram resolver. Nós tivemos reunido com o presidente Bolsonaro em maio de 2021 e ele se comprometeu com a Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e diversas federações do país de destinar 2 bilhões de reais para socorrer as santas casas. Em 2020 ele destinou no momento da pandemia. Em 2021 ele se comprometeu. Agora em 2022 ele se manifestou que vai estar socorrendo novamente as santas casas. Mas é uma medida que eu falo para você, Danilo, paliativa. Não resolve o problema. Nós temos que rediscutir a política de financiamento da saúde pública do Brasil, dos estados, do município. Pelo menos tentar nivelar na média de mercado para se prestar um serviço que a população realmente deseja. Nós temos como referência a tabela do NEP. Essa tabela validou o processo, a ação que a Santa Casa entrou contra a prefeitura e que ganhou em mais de 200 e poucos milhões de reais de recursos que eram devidos de decorrência da prestação do serviço da Santa Casa que ela não recebeu. Então, a tabela do NEP é uma referência para as nossas santas casas, os hospitais, e que o governo federal poderia observar e analisar a possibilidade de fazer esse enquadramento no pagamento de alguns procedimentos, seja ele clínico, cirúrgico ou até mesmo de diagnóstico de imagem. Já conseguiria trazer um pouco de alívio para minimizar o déficit, porque entra ano, sai ano, quando chega no final do ano, o que nós temos que recorrer a banco para fazer empréstimo para pagar o 13º. Você fala da questão de dinheiro, financiamento, mais investimento para a saúde, para tentar equalizar as coisas. A saúde, como você falou muito bem,
um investimento na vida, né? Então não tem como dimensionar o preço disso aí. Tem gente que pensa que o SUS ser privatizado, pelo menos em parte dela, seria um caminho. O que você acha dessa ideia? Sou contra. A privatização do SUS é nada mais nada menos da transferência da responsabilidade do governo que se intitula incapaz de solucionar e discutir um problema. Eu vou transferir para a iniciativa privada para discutir esse problema e para tentar resolver. Certo, mas nesse caso não daria. Danilo, nós gerimos a saúde pública de Campo Grande de 2013 até 2016. Quem acabou com a superlotação nos UPAs foi os nossos servidores públicos municipais. Quem deu celeridade no atendimento foi os nossos servidores públicos municipais. Quem zerou a fila de espera nos mutirões que organizamos lá no Centro de Especialidade Médica foi os nossos servidores públicos municipais. O que os servidores públicos municipais necessitam é apenas de oportunidade. Nós temos profissionais altamente qualificados. O que nós precisamos entender é que não dá para fazer saúde pública sem planejamento, sem organização de fluxograma para atendimento da população. Não dá para fazer saúde pública sem projetos que vão de encontro à necessidade do povo. Nós precisamos fazer uma profunda reflexão que não dá para fazer saúde pública sem política de financiamento. Você almeja um dia, ou já foi convidado para novamente voltar a assumir uma pasta de saúde pública, seja no município, seja no estado, ou até fora daqui do Mato Grosso do Sul? Hoje eu estou comprometido, fui eleito para isso, na Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, até 2023, com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Eu não saí da saúde pública, eu continuo desenvolvendo as atividades, né? Então eu estou à disposição das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos nesse momento. E é importante nós entendermos que, seja qual for o governo que for assumir, nós estamos à disposição, independente de cargo, independente de assumir qualquer responsabilidade, de ajudar. Porque eu sou um cidadão sul-mato-grossense que me preocupo com o meu estado, com o meu município. E o que eu puder fazer para ajudar a minimizar os problemas da saúde pública do país e do meu estado, nós vamos fazer. Hoje eu estou contribuindo para as Santas Casas e para os hospitais filantrópicos. São 52 hospitais que nós representamos em Brasília. Obrigado, valeu pela vinda, feliz aqui com a entrevista e que venham outras. Ano que vem eu quero você de novo no MSD. Se precisar, conta sempre comigo. Obrigado, Danilo. Agradeço de coração a você que está nos assistindo nesse momento. Obrigado pela oportunidade, pela tua atenção. Fui um pouco duro, mas temos que ser verdadeiro, porque a vida humana tem valor e não pode ser medida por parâmetros econômicos e financeiros. Tem que ser valorizado. Forte abraço. Acompanhe nosso trabalho no www.msd.com.br, nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Até a próxima. Dá uma olhada, tem material muito bom por lá.